23 despedidas emocionantes lá do canal Eurofoot, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. Existem alguns Ronaldo jogadores que Fenômeno. são mais do que atletas, se tornam ídolos, e quando finalmente se aposentam ou deixam o clube em que jogaram por vários anos, merecem ter um momento especial só pra eles. Hoje a gente vai ver 23 despedidas muito emocionantes no futebol europeu. Não tem como não começar com uma muito recente, a de Gerard Piqué. Ele não vivia uma boa fase dentro de campo e acabou anunciando a aposentadoria meio que do nada, pegando todo mundo de surpresa. E logo em seguida já fez seu último jogo pelo Barcelona. Achingalhado por muitos nos tempos recentes, o Piqué é um zagueiro absolutamente histórico nesse século. Ele ganhou tudo. No auge dele, ele jogou muita bola, ganhou tudo que podia mesmo com o Barcelona e tal, mas no auge dele o cara foi incrível, mano. Incrível mesmo, jogou muita bola. Tudo que podia ganhar, tanto com o Barcelona quanto com a seleção espanhola, Copa de 2010. a maior parte desses títulos titular incontestável. A torcida reconheceu o adeus de uma lenda que fez mais de 600 jogos pelo Barça, ganhou 30 títulos e se declarou: Des de molt petit jo no volia ser futbolista, volia ser jogador del Barça. Entrou para o seu último jogo como capitão e ao ser substituído saiu de campo muito emocionado, sendo aplaudido de pé pela torcida. Quando você envelhece, percebe que às vezes amar é saber a hora de ir embora. Caramba, a gente vai falar. E ele se aposentou bem novo, galera. Parece que ele se aposentou com 34 anos, se eu não tô enganado, foi a idade que o Piqué acabou se aposentando aí no futebol, né? Então. Agora para outra despedida recente, que foi o Casemiro saindo do Real Madrid. A história dele é bem bacana porque ele chegou para jogar no lenda, né? Sem muita mídia, com algumas pessoas até fazendo piada, mas o cara trabalhou pesado, buscou o seu espaço, acabou ganhando 3 Champions Leagues consecutivas, sendo peça fundamental no meio campo do Real, que acabou virando histórico. Nisso chega 2022 e logo após ganhar mais um troféu de quarta, né? Champions League. Surge o interesse do Manchester United no Casemiro. Parecia um negócio irreal na época, né? Mas no final das contas foi confirmado. Como a temporada já tinha começado, acabou não rolando aquela despedida caprichada de temporada, não teve mesmo, mas rolou uma coletiva de imprensa muito emocionante, em que o Casemiro, que em campo geralmente é o cão de guarda, um jogador que em alguns lances é até meio truculento, mas Casemiro era moço, ele era muito mal no Real Madrid, não tinha dó de ninguém não, ele ia pra cima mesmo e se tivesse que bater, ele batia mesmo. que surpreendeu a todos porque ficou tão emotivo na sua despedida que mal conseguia falar. Outro ídolo do Real Madrid é o Marcelo, que chegou com a difícil tarefa de substituir o Roberto Carlos e não só conseguiu, como superou, vencendo um total de 25 títulos no clube, sendo 6 La Ligas, 5 Champions. Não é pra qualquer um. Ele saiu do Real Madrid no final da temporada passada, logo depois de erguer a sua 5ª Champions League, dessa vez como capitão. E depois de passar 15 anos no clube, teve uma despedida pra lá de bonita, com ele não conseguindo conter as lágrimas e muito emocionado. Mais Sérgio Ramos do clube que saiu recentemente foi o Sérgio Ramos, uma das figuras mais emblemáticas do Real Madrid nesse século, seja aí pelos títulos, pelas polêmicas, pelos gols decisivos. O fato é que ele também teve uma despedida mais discreta, só numa coletiva, mas que também foi bem emocionante, mal conseguindo falar e também chorando bastante, o que talvez muitos nem imaginavam que o Sérgio Ramos era capaz, né? Talvez pra ele tenha sido mais doído ainda a saída, porque ele não queria, né? Teve toda uma treta envolvendo renovação contratual. É verdade, né? O Sérgio Ramos saiu de lá, obrigado do Real Madrid, né? Uma pena, porque um cara que, tipo, eu acho que ele achou na cabeça dele que ele ia ficar mais um ano lá pelo Real Madrid, mas no final acabou saindo antes do que ele previa, né? No lado real. Acabou não dando certo. O Sérgio saiu do Real Madrid pro PSG e um cara que se despediu do PSG também de forma muito bonita foi o Zlatan Ibrahimovic, um dos maiores artilheiros e ídolos Ibracadabra. Ele deixou a equipe em 2016 depois de 4 anos muito bem sucedidos. Dessa vez não foi em coletiva, e sim no estádio mesmo, na frente da torcida que viu o time erguer a taça de campeão da Ligue 1. E mesmo com o Ibra muito emocionado, ele não iria deixar escapar a oportunidade de ser um pouco Ibra, né? Espero que o clube continue a vencer sem mim. É difícil, mas é possível. E agora a gente vai diretamente. Essa daí eu vi já, vários mais vídeos especiais de todos na os internet. tempos. O Totti é o maior jogador da história da Roma, tendo atuado por toda a sua carreira lá, foram 24 anos. No meio dessa trajetória, ele chegou a ter proposta pra sair, pra ir pro Real Madrid, rejeitou e Galera, é um negócio muito louco, né? O cara tinha muito amor pela Roma. Ele rejeitou o Real Madrid, que atualmente, tipo, é um dos maiores clubes do mundo, e ele rejeitou o Real Madrid, mano. Tipo, ele amava tanto a Roma que rejeitou essa proposta. Ele só queria saber de jogar no clube. Ele tanto amava e pronto, depende do dinheiro, depende de ganhar título. Quer jogar lá no clube a qual ele amava, né, e tal. Qual ele era fã desde quando ele era criança, né, então. Uma linda história do Totti lá na Roma mesmo, foi essa história dele por lá.
É muito verdade que a carreira que ele construiu é bonita, mas não tem muitos títulos, né? Só que isso não rebaixa a figura do Totti, que não só é o jogador com mais jogos pela Roma, como também é o maior artilheiro. E essa lealdade ao clube só fez com que o carinho da torcida aumentasse cada vez mais. Em 2017, então, ele faz o seu último jogo pela equipe, que contou com o Estádio Olímpico de Roma lotado para sua despedida. Muita gente com placas ali com o nome dele. Galera chorando. Recebeu placas comemorativas, deu um baita de um discurso e se emocionou muito ao ser ovacionado pela torcida e pelos jogadores. Essa despedida aí eu vi ao vivo e mesmo não sendo romanista, cara, foi de chorar, velho. Eu não vi não, assim ao vivo. O pessoal como é que fala, só por vídeos aí na internet, assim como eu falei antes aí por aí. Acabei vendo na internet e essa despedida dele, ou seja, foi coisa linda de se ver, né? Despedida do Totti da Roma. Muito similar foi a despedida de outro dos grandes jogadores da Roma, que é o De Rossi. Foi alguns anos depois da do Totti, em 2019, que ele anunciou a sua saída da equipe depois de toda a sua carreira, 18 anos, pra ir jogar o Boca Juniors, onde acabou se aposentando. O seu último jogo foi então extremamente emocionante. Contou com a participação do próprio Totti, já que os dois estiveram juntos na Roma por 16 anos, né? Uma despedida que teve até chuva pra poder esconder as lágrimas, sacou? Outro ídolo italiano é o Del Piero, que depois de jogar por 19 anos na Juventus, deu adeus lá em 2012, dando a volta pelo estádio e sendo também aplaudido de pé pela torcida, que viu ele levantar a taça do campeonato italiano, inclusive com o gol dele nessa última partida. Imagina você acompanhar um jogador da sua equipe por 19 anos. Ou seja, no último jogo dele pela Roma ainda fez um gol. Caramba, teve uma despedida show de bola, né, e tal. Depois ver o cara sair, né, os torcedores foram às lágrimas. Como não, né? Uma saída mais recente foi agora do Insigne, em 2022, quando deu adeus ao Napoli. Ele tinha jogado quase toda a sua carreira lá e é um dos maiores artilheiros e ídolos do clube. Só que acertou a sua ida para o Toronto da MLS. Então, na hora de fazer o último jogo pelos napolitanos, conseguiu meter gol em frente à torcida, recebeu os presentes, as homenagens, fez a volta olímpica e deu um baita discurso emocionante também. A parte mais emocionante do discurso do Insigne foi quando ele disse: se você estiver curtindo o vídeo, por favor deixe o like para divulgar o vídeo e o canal para mais gente. Muito obrigado pela força. O ano de 2022 teve mais uma despedida impactante, que foi a do Chiellini. Ele ficou 17 anos na Juventus, praticamente a carreira inteira, e conseguiu ser muito vitorioso por lá, por exemplo, ganhando as 9 ligas consecutivas na Itália. Só que acertou a sua saída para o Los Angeles FC da MLS. E aí, obviamente, veio a despedida. Teve homenagem especial para ele no telão e tudo mais. Foi bem bacana, mas acabou também servindo pro Dybala, que também fazia a sua última partida pelo clube depois de 7 anos vestindo preto e branco. E ficou o que o Dybala jogou na Juventus, hein, galera? Quem vê esse moleque lá no ano 2018 e 2017, tá louco, ele jogou muito. A bola deitou por lá pela Juventus. Eu achei que tipo, ele ia ficar mais tempo por lá, mas acabou saindo aí da Juju pra depois ir lá pra Roma, né, então. Muito emocionado, o Dybala estava arrasado, cara. Tem o próprio Chiellini, que com todo respeito ao Dybala é 1000 vezes mais ídolo, né? E lá dar uma acalmada no argentino que tava em prantos, mas foi um momento bem legal. Despedida e Juventus, não tem como deixar de fora o Buffon. Só que o caso dele é um pouco curioso, se liga. Ele sai em 2018 com 9 títulos do campeonato italiano e como um dos maiores jogadores da história do clube. A despedida foi daquele jeito bem emocionante, como tem que ser mesmo, e foi pro PSG, beleza? Sim. Só que volta a fita nessa despedida aí, porque apenas um ano depois ele estava de volta na Juventus. Então essa despedida meio que foi pra nada, não era um adeus, era um até logo, né? Ele ganha então mais uma Série A e em 2021 sai de novo, erguendo mais uma taça e dessa vez indo pro Parma, né? Pra supostamente encerrar a carreira lá, né? Mas assim... E hoje em dia já se aposentou, né, galera? Acho que o Buffon se aposentou com 45 anos lá no Parma, ou seja, jogou muito tempo futebol, né? Porque atualmente a gente vê com jogadores de futebol tá se aposentando com 35 anos, 36, o Buffon chegou a jogar até 45 anos, se não tô enganado, foi a idade que ele chegou a se aposentar do futebol. Então, um poder gigante aí que nós podemos ter a oportunidade de ver jogar aí no futebol e também lá pela Juventus, né, na qual foi o auge dele por lá, né, então. Sim, o homem gosta de jogar, então eu não descartaria completamente uma possibilidade de ele voltar pra Juventus em algum dia. Um cara com passagem pela Juventus foi o Zidane, mas que virou ídolo mesmo lá no Real Madrid. E não pôde faltar despedida de gala pro cara que sempre jogava de terno, né? Foi em 2006, quando ele resolveu tirar as chuteiras depois de 5 anos no Real. O que, se for ver, é até pouco tempo, né? Pra criar uma identificação tão grande com o clube, mas criou. Seu último jogo foi bem emocionante, a torcida ergueu placas com a camisa 5, que ele tão bem vestiu, né? E claramente foi muito ovacionado. Essa despedida aí foi muito, muito melhor do que a que ele teve pela seleção italiana. Que ele deu a cabeça...
Outra Mas agora, a do Zidane eu não sabia não, que tipo, ele tinha se aposentado lá no Real Madrid, né? Que tivesse saído do Real Madrid, tivesse ido pra outro clube e lá se aposentado. E não que tivesse aposentado Real Madrid, mas da hora que o Zidane conseguiu se aposentar em um clube gigante, né, como é o Real Madrid. despedida bacana na La Liga foi a do Fernando Fernando Torres, Torres, quando jogou ele muito atuou pela também. última vez com a camisa do Atlético de Madrid lá em 2018. Foi no Atlético que ele se formou e jogou a maior parte da carreira. E no último jogo pela equipe, El Niño marcou 2 gols. E aí o Wanda Metropolitano pôde ver ele discursar muito emocionado, se declarando muito como torcedor do Atlético e recebendo ali várias homenagens bem maneiras também. Outro que se despediu do Atlético de Madrid foi o Luis pistoleiro. Soares, que teve uma passagem bem curta, apenas 2 temporadas, mas em que ele teve um período de redenção ali depois de ser chutado do Barcelona, né? E é justamente essa despedida do Barcelona que a gente trouxe aqui pro vídeo. Foi em 2020, então não teve torcida presente, era pandemia. É pandemia. Ele conseguiu dar uma coletiva com a presença de vários jogadores do clube e dava pra ver que ele tava muito machucado, né? Muito magoado, muito sentido pela saída da forma como foi. E também, obviamente, muito emocionado. O cara que brilhou muito caramba, com o Suárez essa do foi o Messi eu Lionel olhei, Messi. mano. E recentemente, em 2021, ele foi basicamente obrigado a sair do Barcelona. Isso porque o clube tava numa situação financeira Esse cara acabou com o Barcelona, acabou esse cara aí, na moral. muito pesada e não conseguiu renovar o contrato do Messi de forma que pudesse inscrevê-lo para jogar as competições. E assim, depois de 21 anos no Barcelona, Tá louco. somar aí as categorias de base, e ele que é um dos maiores jogadores da história não conseguiu ter aquela despedida linda com o estádio lotado, né? Também foi numa coletiva de imprensa, com ele extremamente Chorou emocionado. demais Foi um mesmo. momento mais triste do que bonito, né? Por toda a situação aí. E vamos combinar, tem uma chance grande do Messi voltar pro Barcelona e aí sim depois ter uma segunda despedida, né? Com o estádio lotado, como tem que ser. Dizem, né, galera, que o presidente agora do Barcelona falou que ele vai tentar de tudo aí contratar o Messi futuramente aí pra poder dar uma despedida digna pra ele, né? Ou seja, talvez ele contrate o Messi, sei lá, por 1 ano, 2 anos só pra ele ter a possibilidade de fazer a despedida dele lá no Barcelona daquele jeito que todo mundo quer ver, né? Com aplausos, várias pessoas gritando o nome dele e tal, daquele jeito que vocês sabem como é que é, né? Já Xavi. o Xavi pôde sim se despedir do Barcelona da melhor maneira. Foi lá em Mas jogou 2015, muito também. depois de 17 anos como profissional do time. Ele não conteve o choro na hora de falar e foi legal porque além das homenagens da torcida, o time todo tava usando a Caramba. camisa 6 dele, Faz 10 anos que o Xavi se aposentou, parece que foi onde que eu vi esse cara jogar, não. né? E até deram aquela brincada de jogar o cara pro alto e tal. Se falou de Iniesta. Xavi, tem que falar de Iniesta, outro dos grandes ídolos da história do Barcelona. Em 2018 ele se despediu, foi jogar no Japão e foi em grande estilo depois de 22 anos no clube. Com o estádio lotado, fazendo aquele show bonito, de luzes mano. pro meia, né? Que é mais um da lista que não se aguentou nas lágrimas, cara. E a torcida cantou o nome dele em coro. E o mais bacana, uma despedida única, porque ele não queria ir embora. Se caminhasse pra fora do gramado, estava encerrada a sua passagem pelo Barça. E por isso ele ficou lá, gerando um momento icônico de apenas o Iniesta no estádio completamente vazio. Tem uma despedida muito Agüero. emocionante também de um jogador do Barcelona, mas não exatamente pelo que ele fez pelo clube. É a do Agüero. Foi no Barça que ele descobriu um problema cardíaco. E Foi verdade. depois de pouquíssimo tempo no Eu lembro, galera, que na época que o Agüero foi pro Manchester City, pro Barcelona, eu jurava que ele ia jogar muita bola, assim, na minha visão, tipo, ele ia sair de lá, ia jogar muita bola no Barcelona, ia ser cara do Barcelona ali, né, quando ele fosse pra lá, mas acabou que não, ele acabou descobrindo esse problema dele cardíaco aí, e a passagem dele por lá não foi tão boa assim, né, como a gente sabe, que ele quase não jogou pelo Barcelona por causa que ele tinha esse problema no coração, né, e tal. O clube catalão teve que pendurar as chuteiras de vez. A Ó, despedida 33 foi mais anos uma o cara homenagem tinha, mano. pra carreira inteira do Agüero do que pela passagem dele no Barça, né? Mas ele estava visivelmente muito emocionado, não só por encerrar a carreira, mas também pela forma como foi, né? Deve ser muito doído tu encerrar por causa de um problema de saúde. E essa despedida foi num tom bem diferente daquela que ele teve no Manchester City. Lá ele é um dos maiores ídolos da história do clube, se não o maior. E Acho teve que é o uma baita maior. festa. Sorteou um carro pra funcionários do clube, deu um relógio de luxo pra cada um deles e deu show ainda no seu último jogo, né? Com 2 gols na partida. Muita alegria, um discurso emocionante, daquela maneira como a carreira da Agüero merece ser lembrada. E até o Guardiola ficou bem sentido na ocasião. Vai já lá chorando. Outro ídolo do City foi o Vincent Kompany, que se despediu em 2019 depois de 11 temporadas e 12 títulos conquistados. Uma despedida bem bonita também. E depois desse momento emocionante de adeus, teve até um momento de zoação, né? Quando no desfile do troféu da Premier League, ele faz uma despedida bem estilosa, digamos assim. I'm out.
A saída Da do hora. Yaya Touré do City em 2018 foi outra muito especial. Essa contou até com uma surpresa. O irmão dele, Kolo Touré, que também jogou no City, apareceu lá pra prestar homenagem e deu pra ver que o Yaya não tava esperando não, né? E aí o momento foi bem bacana. Os jogadores do City, inclusive, fizeram um corredor polonês pra comemorar o adeus dele. No Chelsea, a despedida final da lenda Didier Drogba lá em 2015 também foi muito emocionante. E eu diria também que inusitada, porque ele saiu de campo sendo carregado pelos jogadores. Uma despedida digna de rei e tal, mas se tu olhar parece que ele não tá nada confortável, cara. Tava sendo carregado de uma forma muito estranha ali, né? Mas de qualquer maneira, esse aí é um que a torcida do Chelsea jamais esquecerá. E a gente fecha falando da despedida de Steven Gerrard do Liverpool. Cria das categorias de base do clube e jogador profissional dos Reds de 98 até 2015. Fez o seu último jogo pela equipe com a despedida daquele jeito, né? O estádio lotado, ele pegando o microfone e falando com todo mundo ali no centro do gramado, junto com a família dele. Foi o adeus de um cara como nenhum outro pros Reds aí, né? E recebeu muitas justíssimas homenagens pela linda carreira que construiu por lá. Caramba, a galera cantando, da hora demais. Se você se emocionou com esse vídeo, você não está sozinho, beleza? Uma das coisas legais do futebol é acompanhar carreiras de grandes jogadores e que eventualmente todas elas... Nossa, daqui a pouco o Cristiano tá se aposentando, mano. Louco. Parece que foi onde que eu vi esse cara lá no Real Madrid, tá no Al-Nassr, como a gente sabe. Daqui a pouco o homem tá se aposentando. E é louco, mano. Pensar que, tipo, ontem ele tava lá no auge dele, jogando muita bola, agora tá no Al-Nassr e já tá perto do fim da carreira. Caraca. Vão chegar ao fim, né? Não tem como a gente evitar. É verdade. Os que você mais gosta de ver em campo, um dia vão se aposentar. E aí prepara o lenço que as lágrimas vêm, né? Se você curtiu o vídeo... É idade, né, galera? A idade chega pra todo mundo, isso é fato, não tem como evitar. E é isso, mano. É tudo na vida é fácil, né? Tudo na vida tem um período, tem um começo e tem um fim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo qual outra despedida emocionante que você se lembra nos últimos anos aí, que tocou no seu coração, que você se lembra que você se emocionou. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber pra você. Deixa o like, se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer. Me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. E é isso, muito obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima.